1 Crônicas, capítulo 17. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra de Deus veio a Natã, dizendo: Vai e diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: Tu não me edificarás uma casa para eu morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde andei, com todo Israel. Porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: Por que não me edificas uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do curral de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo Israel. E estive contigo por toda parte, por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenarei um lugar para o meu povo Israel, e eu plantarei, para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para outra parte. E nunca mais os filhos da perversidade o delimitarão como dantes. E desde os dias em que ordenei juízos sobre o meu povo Israel, assim abaterei a todos os teus inimigos. Também te faço saber que o Senhor te edificará uma casa. E há de ser que, quando fores cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua descendência depois de ti um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não retirarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre, conforme todas as palavras, conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Amém. Faz a oração, por favor. Pai Santião, Deus Santo, queremos salvar as tuas bênçãos celestiais, Senhor, sobre esse culto, Senhor, sobre a tua palavra, feliz, Senhor, venha falar as nossas orações, Senhor. Nada queremos trazer em nossos braços, Senhor, nossa mãe da tua cruz, a tua abração, Pai, as tuas bênçãos celestiais, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. 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 Então, onde foi lido aqui, estava falando de Davi fazer um templo, mas não era para Davi fazer esse templo, era para o filho dele. Então, o profeta teve que voltar lá para Davi e falar para ele. Eu falei aquilo, mas Deus veio e me corrigiu e falou que não é você, é o seu filho, né? O seu filho. Amém. É claro que olhando ali, vendo esse outro filho, ali já foi para o filho que iria ter o reino eterno, aí já era Jesus, lógico.
que a Nova Jerusalém, fazer o templo de Deus na terra, o reino será eterno, né? Lógico, mas... Porque Salomão sabemos que foi o tipo, né, de Jesus Cristo, né? A prosperidade dele e tudo mais. Mas falando do profeta ali, olha como o Bruno fala aqui nessa mensagem aqui, convencidos então preocupados, no parágrafo 57, o Bruno nos fala, a preocupação agora apenas venha e se una à igreja. Ou a maior preocupação é sustentar alguma missão radiofônica, ou algum negócio na televisão e fazer disso alguma espécie de show. E para o bem, naturalmente, é claro. Grandes edifícios construindo grandes escolas e assim sucessivamente. E parece que isto é a preocupação agora. E parece que perderam a visão daquela oração e a obrigação como costumava ter. Aí está algo que aconteceu. Eu apenas gostaria de saber o que era isto, né? As pessoas estavam preocupadas com os cultos do Mombrana, com as curas, mas de repente, né, houve um esfriamento. E no parágrafo 58, o Mombrana nos fala. O nome da mensagem é Convencidos, então preocupados. Você fica convencido que a coisa é verdadeira, né? Então você se preocupa com as pessoas, com o mundo, né? As pessoas não entendem, mas Raimundo, por que você vai na rua? Por que você faz o que você faz? Por que você fica pregando, né? É que você vê o mundo nessa condição e sabendo que as pessoas estão sem conhecer a verdade. E o juízo vai cair nessa terra. Senhor. E a gente fica preocupado. E no dia do julgamento, Deus vai chegar e falar, mas você está vivendo lá, o que você fez? O que você fez? Você deixou as pessoas morrerem, irem para o inferno e não fez nada. Então as pessoas não entendem. Por que você vai na rua, que nem louco, falando no calçadão, em todo lugar que você pode? Por que você faz isso? Essa preocupação, você sabe que a coisa vai acontecer, o juízo vai vir. Amém. O juízo vai vir e a gente vai ficar de braço cruzado, né, sem fazer nada. É claro, tudo tem um chamado, é lógico, né? Tem um chamado para as coisas, é claro. Mas você tem que fazer uma coisa, você está preocupado com as pessoas, né? Amém. Mas se você não está preocupado, é por quê? Porque você não está convencido também. Você não está convencido que o juízo vai vir, que Cristo morreu, que o juízo vai chegar, que o William Branham é profeta de Deus. Você não está convencido disso. Então é claro que você também não vai ficar preocupado com o que agora? Por que me preocupar? Né? E no parágrafo 58, e agora eles parecem não estar preocupados sobre você. Você pode vir a esta igreja, eu chamar as pessoas para virem ao altar. E anteriormente elas apenas corriam até o altar. E eu já vi quando eu pregava, antes mesmo de eu terminar meu sermão, o altar, e de um lado ao outro dos corredores, estava cheio de pessoas. Antes de terminar a pregação dele, o altar estava cheio, as pessoas estavam preocupadas, né? Já testemunhei quando o Espírito Santo movia na audiência e predizia e dizia algo a alguém, e as pessoas se maravilhavam e simplesmente desmaiavam bem em seus lugares, né? O poder de Deus no ministério de William Branham. Senhor. Você começa a ler aquelas coisas que aconteciam ali nos primeiros anos, 46, 47, 48, 49, 50. Você fica abismado de ver, né? As pessoas falando, comentando, pessoas indo na reunião, aquele revamento tremendo,
cure. Deus descia, mamãe, falava o nome das pessoas, o endereço, e nunca acontecia nada, nunca errava, era tudo perfeito. Então as pessoas vinham ali, com aquela maravilha, aquele Pentecostes ali, mas de repente, né, 58 ali, 56, 57 ali, 58, mas 58, né? Sim. 58 a coisa vai esfriando, né? A coisa vai, parece que esfriando, as pessoas já não estão mais tão preocupadas mais. O que foi que aconteceu? E o Mombrano continua aqui. E predizia, e simplesmente desmaiavam, bem, as pessoas desmaiavam no culto de ao ver o poder de Deus. Há algo errado em alguma parte, alguma coisa, não vou preocupar, há algo errado em alguma parte. Continua fazendo a mesma coisa, continua sendo o mesmo evangelho. Eu nunca mudei nem um pouquinho desde que comecei. Eu apenas comecei com a nua, crua palavra de Deus. E desde então eu permaneci exatamente nela. Há 32 anos que estou atrás do púlpito. E nunca voltei atrás de nada. Ou mudei qualquer coisa. Eu afirmo isso da mesma forma que comecei. Eu não posso voltar com isso atrás. Isso é a palavra de Deus. E se eu digo isto, exatamente como é dito aqui, a próxima vez que eu tenho que dizer a mesma coisa, porque aqui está a maneira que isso está escrito aqui, vem? Então apenas não podemos fazer nada a respeito disso. E o Espírito Santo continua fazendo a mesma coisa, então, mas parece que não há preocupação suficiente agora. Eu gostaria de saber por quê? Por quê? Por que as pessoas estão preocupadas? O que acontece? Seus filhos, suas filhas estão preocupados. O que acontece? Não estão preocupados com a coisa espiritual. O que está acontecendo? A tua mulher, o teu esposo, você olha assim, as pessoas estão preocupadas. Parece que nada vai acontecer, parece que o juízo não vai cair. Parece que Jesus não vai vir, as pessoas não estão preocupadas. Por quê? O que está acontecendo? É porque elas não estão convencidas disso. Elas não estão convencidas do Evangelho, não estão convencidas que é verdade, não estão convencidos. Por isso que eles não estão preocupados, não estão convencidos. Alguma coisa tem que cair no coração das pessoas para elas realmente se convencerem que é verdade, que o juízo vai cair, que Cristo vai voltar, que esse mundo vai ser queimado. Algo tem que acontecer para despertar as pessoas. No parágrafo 60, o Manuel fala: por que não existe a preocupação como existia? Se eu creio que a razão pela qual não existe tal preocupação como havia, é que não estão convencidos como estavam. Eles não estão convencidos como estavam. Alguma coisa tirou aquela certeza que eles tinham. Talvez seja as coisas do mundo, seja, né, o tempo chegou, a atmosfera ali, e a coisa parece que foi tirando aquilo que eles estavam convencidos, estavam com certeza daquilo, mas algo tirou aquela certeza. Você tem que tomar cuidado para isso não sair de você, irmão, irmã. Você tem que orar. Como faço para vencer? Como que eu faço para ter a vitória? Leia a palavra e ore. O Mombrano falou: leia a palavra e ore. Leia a palavra e ore. Amém. Então você tem que ler a palavra, tem que orar, para sempre estar, né, com essa fé no seu coração, sabendo que a palavra de Deus não passa. Eu creio que a razão pela qual não existe tal preocupação como havia é que não estão convencidos como estavam. Você tem que estar convencido antes que possa estar preocupado. Não preocupado. Tome o tempo agora. Em vez de evangelizar e tentar fazer algo, todos desejam uma grande escola ou algo grande para que possam ensinar e fazerem os ministros terem boas maneiras no púlpito e assim por diante. Vocês sabem em que creio. Eu creio que o povo não está convencido que Jesus
virá em breve. É isso, o povo não está convencido que Jesus virá em breve. Se tivesse convencidos, eles iriam ficar preocupados, mas não estão convencidos. Eu não creio que eles estão convencidos que ele está vindo nesta era. E eu creio que essa é a razão pela qual eles não estão preocupados, porque não estão totalmente convencidos. Isto é certo, eles não estão convencidos de que ele está com eles. Se estivesse, eles voltariam para a palavra, correto, né? Essa seria a minha linha, eu ia entrar nessa linha de convencidos, não preocupados, mas o parágrafo 57, 59 chamou a atenção. Então, vamos dar uma guinada aqui agora e entrar nesse assunto aqui, né? Do parágrafo 59, que os grupos usam muito esse parágrafo 59, para dizer que a mensagem não tem nenhum erro na mensagem. Para dizer que Umbanda nunca foi corrigido na mensagem, Umbanda nunca mudou, né? E realmente, se você isolar aqui esse parágrafo 59, você não pode isolar um parágrafo, você não pode isolar um versículo da Bíblia, você tem que pegar a Bíblia toda, a mensagem toda. Você tem que ver tudo isso. Essa mensagem foi pregada quando? Foi pregada em 10 de junho de 62, né? 10 de junho de 62. Sim. E agora eu vou ler para você novamente o parágrafo 59, que é o parágrafo que as pessoas falam que a mensagem toda é o assim diz o Senhor. Nunca houve correção, o Umbanda nunca ensinou nada diferente do que ele ensinou no começo do ministério dele, mas isolando o parágrafo 59. Vamos ler aqui? Há algo errado em alguma parte, continua fazendo a mesma coisa, continua sendo o mesmo evangelho. Eu nunca mudei nem um pouquinho desde que comecei. Eu apenas comecei com a nua, crua palavra de Deus. E desde então eu permaneci exatamente nela. Há 32 anos que estou atrás do púlpito e nunca voltei atrás de nada ou mudei qualquer coisa. Eu afirmo isso da mesma forma que comecei. Eu não posso voltar com isso atrás. Isto é a palavra de Deus. E se eu digo isto, exatamente como é dito aqui, a próxima vez que eu tenho que dizer a mesma coisa, porque aqui está a maneira que isto está escrito aqui. Vem? Então apenas não podemos fazer nada a respeito disto. E o Espírito Santo continua fazendo a mesma coisa. Então, mas parece que não há preocupação suficiente. Agora eu gostaria de saber por quê. Então, vamos então agora ver se... Vamos agora pegar todos os parágrafos no Umbanda, né? E ver e colocar junto agora. Né? Não vamos isolar nada, não podemos isolar nada. Se você isolar a mensagem, a brecha ali, você vai dizer que Cristo já voltou ali para revelar os selos. Você vai dizer que Cristo saiu do trono da misericórdia. Você vai dizer que naquele tempo lá ele deixou de ser cordeiro para ser leão, né, juiz ali. Você isolar aquela mensagem, a brecha. Você isolar aquilo ali. Determinados parágrafos. Determinados parágrafos, lógico, né? Alguns parágrafos ali, também da mensagem, primeiro selo também. Você isolar, né? Você não pode isolar, porque quando chega no final da mensagem, o Umbanda fala, ele está no trono de intercessão ainda, ele ainda é cordeiro. E quando você vai à mensagem 64, 65, o Umbanda fala, ele é o sumo sacerdote, né? Não estribo do próprio entendimento, ele fala ali, ele hoje está agindo como filho do homem aqui, ele está no trono, ele é o sacerdote ainda, que pode ser tocado por essas enfermidades, falando que ele era, né, sacerdote, e ele morreu ensinando que Cristo está no trono de intercessão. Amém. Cristo não tinha voltado, né? Então não podemos isolar, mas nós temos que seguir ali a mensagem, sem isolar nada dela, né? Nada dela. Por exemplo, no quinto selo, no parágrafo 21 do quinto selo, o Umbanda fala, né, estou tomando isto, né, da inspiração que mudou totalmente minhas opiniões. Amém. É isso que veio, mudou completamente as minhas opiniões, o que eu pensava.
E também no sétimo selo também, no parágrafo 17 do sétimo selo, o Mombrana fala que ele pregou o sétimo selo em apenas uma noite. Ele pregou o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, até o sétimo selo, apenas numa noite. Aí falou, né? E o que eu preguei estava 1000 quilômetros fora da verdade. Estava 1000 quilômetros fora da verdade. 1000 quilômetros fora da verdade. E também na mensagem também, deixa eu ver aqui. Cisternas rotas 37. Pregado em 64. Cisterna rota, o Mombrana fala, né, que eu cria que a evidência do Espírito Santo era o amor. Quem tem amor tem o Espírito Santo. Mas Deus me corrigiu. E mostrou que a evidência do Espírito Santo é crer na mensagem da hora, dar amém a toda palavra. Amém. Toda palavra. Também na mensagem Águas da Separação, 37, uma Mombrana fala, eu cria que nós éramos salvos pelo sangue judeus, mas eu corrigi isso. Né? Porque nós somos salvos não é por sangue judeu nem sangue gentio, mas sim pelo sangue de Deus, porque Jesus não é judeu nem gentio, mas era Deus. Então o Mombrana teve que corrigir muitas coisas, né? Também sobre o Mombrana ensinou em várias mensagens que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Eu creio que é 13, eu vou falar que é 13 mensagens, o Mombrana ensinou isso. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Depois ele falou que não, ele falou que o Espírito Santo é o próprio Deus, é a única pessoa. É o próprio Jesus, é o próprio Deus, apenas em ofícios, manifestações diferentes. Também na mensagem crendo em Deus, no parágrafo 88, Mombrana fala que o anticristo, que o homem do pecado é o Stalin, lá da Rússia. Depois Deus falou que não. Stalin é uma pessoa religiosa, não é um ateu. Uma pessoa religiosa que senta no trono, né? Uma pessoa religiosa, né? Então era o Papa, não Stalin. Então muitas coisas você vê o Mombrana ensinando de uma forma, depois Deus vindo e dando para ele e corrigindo aquilo, e ele ensinando de uma forma diferente daquela que ele ensinava antes. Amém. Não ensinando as duas formas juntos, mas ele ensinou uma coisa, depois Deus trouxe para ele a revelação. Deus veio e trouxe para ele a revelação. Ele ensinou somente daquela forma que Deus trouxe para ele a revelação. Nunca mais ensinou da forma em que ensinava antes. O corpo celestial mesmo. O Mombrana ensinava que nós não teríamos corpo. O Mombrana fala na mensagem, pergunta e resposta sobre Gênesis, que nós não teríamos corpo lá em cima. Seremos como nuvem. Pessoal, seu irmãozinho lê aquilo ali, depois chega lá na frente, 62, 63, o Mombrana falando que nós teremos corpo sim, corpo celeste. A pessoa vai achar que é contradição na mensagem, mas não há contradição alguma na mensagem. Amém. É apenas mais luz vindo ao profeta, revelação vindo ao profeta. Sobre casamento e divórcio também. O Mombrana ensinou até 63 que nem o homem nem a mulher poderiam casar novamente. Pode contrair, até perguntar a resposta sobre os selos, o Mombrana fala isso. Que o homem e a mulher não tem nada na Bíblia que permite eles casar novamente. Mas quando chegou ali, né, no casamento de divórcio, ali em 65, o Mombrana chegou e Deus revelou para o Mombrana ensinou que o homem pode, né, casar novamente em algumas circunstâncias, a mulher não pode. O homem pode, a mulher não. O homem pode casar, a mulher não. Então nós vemos que, né, as pessoas não querem aceitar isso, né? Que tem coisa na mensagem, né, que o Mombrana errou, só que não tem como apagar, porque é uma fita magnética. Não é igual a Bíblia que foi escrito, mas foi uma mensagem pregada, falada.
Então não tem como apagar, vai estar ali sempre. Só que Deus trouxe a correção mais tarde. É por isso que nós temos que fechar toda a doutrina do Mombrana no ponto final, né? Lá no 65. Na última palavra do Mombrana, e não na vírgula. E não ali para o ponto final na vírgula. Não é ali. Tem que pôr o ponto final lá. Lá em 65. Na última palavra do Mombrana. O Mombrana nunca errou, não cometeu falha no ensinamento dele. Não, nós vemos muitas falhas, muitos erros, né? Muitos erros, mas que foram corrigidos. Então, a mensagem que temos hoje, ela é a perfeita palavra de Deus, porque foi corrigida. Todos os erros, porque como Deus vindicou o William Branco, sinais e maravilha, ele sendo profeta de Deus, vindicado por Deus, Deus era responsável pelo ensinamento dele. É por isso que cada errinho que teve na mensagem, Deus veio e corrigiu aquilo. Deus veio e corrigiu aquilo. E também na mensagem, ele cuida de você, no parágrafo 7, perguntaram para Mombrana, vai morrer realmente 1 milhão de negros, né, que o Luther King vai levar à morte, né, 1 milhão de negros, isso é assim do Senhor? O Mombrana fala assim, não, gente, você tem que saber separar, porque tem, simplesmente o lado humano, a pessoa expressando ali algo que está falando, já toma como assim do Senhor, vai morrer 1 milhão de negros. Não foi isso que eu falei. Não é assim do Senhor, foi apenas o lado humano. É igual aquilo de 77 lá. O Mombrana falou assim do Senhor, ele falou, isso não é assim do Senhor. Né? Eu estou apenas presumindo aqui, né, dando a minha opinião, né, que 77 vai acabar o sistema do mundo e vai se inaugurar o milênio. Mas isso é a minha opinião, e pode estar errado. Pode estar errado, como esteve realmente, Cristo não voltou, a era da Odisseia não acabou, né? Em 77, nós estamos ainda nesta era, essa vai acabar quando Cristo voltar. Quando Cristo voltar, a era da Odisseia termina, né? Então, gente, mas como for saber então? É simples, o Mombrana fala na mensagem de casamento e divórcio, no parágrafo 50 e 54, o Mombrana fala sobre a palavra de Deus tem continuidade, né? Ela vai até 65. Todo ensinamento do Mombrana que teve uma parada brusca ali, e o novo ensinamento veio através da revelação de Deus ao Mombrana, e o Mombrana começou a ensinar algo diferente daquilo que contradiz aquilo. Então aquilo não era a palavra de Deus, era a opinião do Mombrana. A opinião dele. Por isso que ele não continuou pregando aquilo. Não teve continuidade. O Mombrana veio com outro ensinamento, né? E levou até 65. Mas como que eu vou saber? Isso é simples. Você pega a mensagem terceira puxada, a mesma coisa. O Mombrana cria que traz um avivamento na igreja. Né? Só que ali na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, 2:62, ele falou, não, gente. A terceira puxada já se cumpriu, foi a revelação dos selos. A terceira puxada foi a revelação dos selos. Por isso que ele nunca mais voltou a falar que a terceira puxada era um avivamento na igreja, né? Depois de 65, de julho de 65. Né? E assim são os trovões também. Ele falava que os trovões faziam um avivamento na igreja. Mas no século sexto, Deus mostrou para ele os trovões é a vinda, vai soar na vinda. Não antes da vinda, mas na vinda. E nunca mais voltou a falar que trovões iria trazer um avivamento na igreja. Mas sempre falava, os trovões estão lá no selo. Já foi falado que era lá no selo. Quando você vai no selo, o que é que está sobre o trovão lá? Vai ser a vinda, vai soar na vinda. Não antes da vinda, não vai preparar nada, porque vai soar na vinda. Porque tudo que vai preparar a igreja está no alarido. O alarido que é um profeta revelando o mistério. O alarido é um profeta revelando o mistério para preparar a igreja. A voz de arcanjo já é a voz da ressurreição, não é um profeta revelando mistério. Você não pode colocar um profeta revelando mistério da voz de arcanjo, ali é a voz da ressurreição. Não mistura os quadros, que o quadro vai ficar errado. A vaca vai ficar comendo capim em cima da árvore, vai ser um quadro totalmente fora, né? E as trombetas é chamando para as festas das bodas. Então você vê as coisas, gente. Você tem que, não pode isolar nenhum parágrafo, mas tomar a mensagem num todo, né? Por que o Mombrana falou isso aqui na mensagem Convencidos e Então Preocupados?
E estava ali pensando no avivamento, nas curas, né? Mas por que aconteceu isso? O prego é a mesma coisa, por que acabou? Né? É que o povo não quer a mensagem, a pessoa só quer o sinal, não a voz, eles querem o sinal. Mas a voz, o sinal, eles rejeitam. Por quê? Porque o sinal é somente para chamar a atenção do povo. Mas quando vem a mensagem, as pessoas não querem mais, não quiseram mais Jesus. Quando ele veio cá, eu e o Pai somos um, quem comer na carne, beber do meu sangue. Né? O povo não quiseram mais, por quê? Porque é assim que funciona. Vamos orar então e deixar a mensagem assim como está? Amém. Vamos colocar de pé. Senhor Deus, colocamos essa mensagem diante de Ti, Pai. Se faltou alguma coisa, acrescenta para o que faltou no coração das pessoas, Sim, Senhor. Pai. Ó Deus, entregamos esse culto, abençoa cada um, nos despeça, nos dê uma boa noite da Tua presença. Amém. Oramos em nome de Jesus Cristo, amém. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.